Já estamos de volta, Maria Adna, hoje conosco trazendo a sugestão de patchwork, flor de outono. Aqui a gente aplicou num caminho de mesa, ficou lindo. E agora tem mais sugestão de aplique para você fazer em casa. Acompanhe o passo a passo da aula. Com certeza é a primeira de muitas participações. Hoje é a estreia da Maria Adna no nosso programa, né? Primeira vez conosco. Mas tenho certeza aí que vai voltar em outras oportunidades. Ai, eu adorei estar aqui bom, com você, que bom que você tá à viu? vontade. Maria Adna, então fizemos aquelas costuras. Agora tem que juntar os dois, né? Tem que juntar aqui, os gente, dois. Ó, só para reforçar. Então, tá vendo? Tem a numeração, os desenhos, a gente foi colocando o tecido pelo avesso, a entretela tem essa transparência que possibilita, né, desenvolver a técnica. Isso. Sempre costurando direito com direito. Direito com direito. Aí passa, costura. Costura e desvira. Fica perfeito para quem está começando, é ideal para quem quer fazer um patchwork, né? Que começa e já sai perfeito, né? Que já vai fazer um trabalho lindão. Lindão. Né? Então aqui a gente vai unir, né, as duas peças. Então eu vou fazer 4 folhas dessa para esse caminho de mesa. Ok. E quando eu vou unir as duas folhas, eu tenho que achar o meizinho. Então eu venho com um alfinete e coloco aqui neste cantinho para eu poder achar. Vou mostrar pra câmera que o dedinho. Isso. Eu vou colocar os alfinetes aqui, então eu venho com o alfinete e vou achar o cantinho para quando eu costurar, a minha costura ficar assim, ó, perfeita. Então eu vou unir as 4 folhas e vou deixar reservada e vou cortar um quadrado de 16 por 16 e vou cortar na diagonal para eu poder costurar aqui no bico, que eu vou te mostrar para as meninas em casa. Eu vou abrir aqui o meu caminho de mesa, é uma peça grande, então eu faço o sanduíche depois de tudo isso aqui pronto, né? Por isso que a peça tá assim. 4 folhas? 4 folhas. Cortei aqui 16 por 16, que eu tenho 21 por 21 aqui na folha de outono. Então eu cortei um quadrado 16 por 16, cortei na diagonal e uni um em cima e outro embaixo. Cortei as tiras de 13 por 13, costurei uma em cada lado nas tiras e para unir uma folha com a outra eu cortei as tiras também de 7 por 21 e uni para eu ter esse tamanho final do meu caminho. Então, entre as folhas, eu tenho tiras de 7 centímetros por 21, certo? Entre cada uma das folhas de outono. Isso. Nessa lateral, eu tenho 7 pelo comprimento do meu tecido. O tecido tem 1,10, então eu já corto a tira com 1,10 e costuro. Põe a régua na diagonal. Quem não tem a régua pode colocar o tecido na diagonal, como se fosse cortar o viés e fazer os bicos, tá? Então facilita muito esse corte para quem tá fazendo esse trabalho com o bico. E aqui a gente tem o triângulo, que na verdade foi um quadrado, né? De 16 que você dividiu o quadrado, transformando em 2 triângulos. Um triângulo tá aqui nessa ponta, o outro tá na outra ponta do caminho de mesa. E aqui eu tenho mais 2 tiras, né? Que tem o mesmo formato valor de V de tecido que eu tenho para as laterais. Que é 7 centímetros. Aqui tem o 13 de 13, largura. 13 centímetros de largura. O do meio tem 7. Ah, é entre as folhas que entre as 7, folhas né? tem 7. Perfeito. Isso. Agora eu faço o sanduíche. Quando a gente fala sanduíche, às vezes quem não tem costume quem de fazer, quem né? tá começando, então fala o que é um sanduíche? Esse é o sanduíche, né? Esse é o recheio, né? Eu falo o pão e o presunto ou o queijo, né? Então você põe aqui. Quem já tem experiência com quilt pode fazer o quilt livre. Eu acho o quilt livre mais fácil para você poder ter tempo para você pensar onde você vai passar com a máquina, né? Com as costuras. Ou você pode fazer o matelacê. O matelacê é mais difícil porque você não quer passar na folha, né? Você quer dar destaque na folha. Então você vem e vai parar onde tem o tecido colorido. Então é bom treinar o quilt livre para fazer um bom trabalho. Esse pronto, inclusive, você fez com o quilt livre, Quilt né? livre. Será que dá para mostrar, gente? Uma imagem mais fechadinha? Talvez o pessoal em casa consiga perceber. Ah, dá sim, gente. Olha lá. Esse é o quilt livre. Que você faz em toda a base do caminho de mesa, exceto em cima das folhas de outono. Isso. Okay.
Agora, quem quiser fazer na folha, é bom acompanhar o desenho da folha. A costura tem que ser perfeita em cima do tecido colorido, tá? Para não ficar uma coisa grosseira. Além das folhas de outono, você fez uma outra aplicação. Isso, aí, apliquei. linda, né? Então, eu apliquei, eu ia falar, eu não quero fazer as folhas de outono, eu queria fazer um caminho assim para minha mesa, então eu quero fazer só o apliquê. Aqui eu já colei, né? Eu tenho a entretela colante. Então, eu risco pelo lado liso. Se você quiser passar a mão aqui, você vai perceber que ele é liso. Esse lado, ele é poroso. Então, passa o seu dedo para você. Isso. Esse lado é o poroso. Então, este lado, eu colo no tecido colorido, no avesso do tecido. Tá, o lado poroso, colo no avesso do tecido. O lado lisinho vai ficar virado para ficar virado para você e você põe o ferro e conta até 10. Contou até 10, você vai recortar no risco. Então, eu fiz várias folhas aqui coloridas. Aqui, ó, já tem uma verdinha mais escura, tem uma mais clara. Vai falar assim, eu não tenho um desenho de um apliquê, né, para eu fazer no meu caminho de mesa. Então, não precisa você ter aquele desenho, né, aquele risco. Você pode fazer seu próprio risco. Como está aqui, eu fiz as bolinhas. Eu já destaquei uma bolinha que eu deixei aqui reservada, que ela cola um pouquinho. Então, aqui eu tiro essa película. Tirei a película, eu vou colar no meu tecido, assim. Então, ela fica coladinha. A folhinha é a mesma coisa. Eu também... Obrigada. Então, aqui você também tira a película e vai montando do jeito que você quiser o seu apliquei. Então, aí você vai brincando com as suas bolinhas. Se você quiser fazer um ramo também, como está naquele, você pode cortar também um raminho e vai colocando as suas folhinhas, pode colocar para cima, pode colocar para baixo. Então, você pode criar o seu próprio desenho, o seu próprio ramo com a técnica do apliquê. Perfeito. Depois você passa a costura, né? Passa a costura, o caseado, ou a máquina ou a mão. Legal. Eu vou fechar só esse daqui do passo a passo, gente. Eu vou abrir aqui mais pertinho da câmera do Cauê, para ele mostrar os detalhes dessa peça pronta. Olha que lindo. Deixa eu pôr ele aqui em pezinho. Caminho de mesa do tamanho da apresentadora desse pote. Ó, então ele aqui, só para você ter ideia, né, da peça pronta inteira. A sugestão, então, com as folhas de outono, tem também os raminhos. São 4 folhas que você vai precisar fazer. Lembrando, né, entre as folhas existem as faixas de 7 centímetros. Por 21. 7 por 21. E nas laterais maiores também existem outras faixas. De 13 pelo comprimento, né? Isso. E para aqui finalizar... dá pra ver certinho, gente, ó, o triângulo que ela comentou, tá vendo? Então ela fez um quadrado, dividiu o quadrado, ficou um triângulo aqui e o outro triângulo tá lá na outra ponta. E aí ela fez mais 2 faixinhas aqui nessa lateral pra fechar. Essa da lateral também é de 13. De 13, né? 13, isso. E você corta no comprimento do tecido, tá? Arrasou. E para viés, finalizar, né, você põe o viés e faz a mão. E tá pronta a sua peça para decorar a sua casa. Ficou bem bonito. Eu gostei muito do raminho, né, da aplicação que você fez, mas a folha de outono. Quem quiser fazer só um ou só outro, ou juntar os dois, depois a gente coloca... Você passa pra gente os moldes da folha, Mariadna? Passo, Aí a gente põe no site junto com o vídeo e aí, a partir da segunda-feira, turminha, quem quiser pode acessar e já ter acesso aos moldes e as orientações para vocês montarem a peça em casa. Qualquer dúvida, pode falar com a nossa convidada, tá bom? Tem o telefone da Mariadna, é o 0 operadora 11 99672 8865. 0 operadora 11 99672 8865 e pode procurar ela lá no facebook.com/mariaadnaatelier. Os contatos estão no vídeo, é só anotar. Os meninos mostram agora outros belos trabalhos da Mariadna, que muito em breve volta e dá mais uma dica de pet pra gente. Obrigada e boa viagem de retorno pra você, viu? Obrigada e bom trabalho. Gente, intervalo, já já a gente volta com mais atrações e dicas imperdíveis. Continue com a gente.